Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Pai, vamos ouvir a Tua voz. Retira da nossa mente e do nosso coração toda a barreira e todo o bloqueio. Ó Deus, unge os lábios do pregador e que seja o Senhor a falar ao íntimo de cada coração. Edifica-nos através do entendimento da Tua palavra. Nos fortalece na força do Teu poder, nos renova com a santa presença do Teu Espírito, e que saímos daqui renovados e cheios da Tua presença, para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Adão e Eva transgrediram a palavra de Deus. E como consequência do pecado original, o homem foi expulso do jardim do Éden e perdeu a intimidade que tinha com Deus. Deixou de ser a imagem e semelhança de Deus e se tornou uma criatura com uma natureza humana que tem tendência ao pecado. Antes do pecado, eles eram santos, assim como Deus é santo. Tinham a consciência e a mente pura, como é a mente de Deus. Porém, após o pecado, quando o Senhor veio visitá-los como de costume, eles perceberam que estavam nus e tiveram vergonha da presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que eles se esconderam da face do Senhor e cobriram a sua nudez com folhas de árvores. Mas Deus sabia que folhas de árvores não era suficiente para cobrir a nudez do homem. Então Deus, em sua grande sabedoria e infinita bondade, tomou um cordeiro e o sacrificou. E através da pele do cordeiro, Deus cobriu a vergonha do homem, para que o homem pudesse estar na presença de Deus, sem se sentir envergonhado pela sua culpa, pelos seus erros e pecados. E Adão e Eva ensinaram isto aos seus filhos, Caim e Abel, de que através do cordeiro eles têm acesso à presença de Deus. De que através do cordeiro eles tiveram a sua vergonha oculta para poder se achegar na presença do Senhor. E já adultos, Caim e Abel decidem que vão se achegar a Deus, buscar intimidade com Deus. E a Bíblia diz que Caim era lavrador, ele plantava e colhia o fruto da terra, ao passo que Abel cuidava de um rebanho. E Caim, ele pensou consigo: eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou plantar as melhores sementes
e separar os melhores frutos, e através do meu trabalho, do meu esforço, eu vou pegar uma oferta e o meu melhor eu vou colocar no altar de Deus, e Deus vai ter que me aceitar, e eu terei que ser aceito através do meu esforço, através do meu sacrifício. Ao passo que Abel entendeu melhor a mensagem dos seus pais. Ele pegou dentre o seu rebanho o melhor cordeiro, um cordeiro macho e sem defeito. Eu imagino ele olhando para aquele cordeiro, por quem ele tinha sentimento, um animal sem culpa, indefeso, que não podia falar ou agir em sua própria defesa. E o seu coração começa a doer, porque ele sabe que para se achegar na presença do Senhor, só existe uma forma: apresentar o cordeiro no altar do sacrifício. Caim pega o melhor do fruto do seu trabalho e apresenta no altar do Senhor, como quem tenta ser aceito pelas obras, pelo esforço. E a Bíblia diz que o Senhor rejeitou a oferta de Caim, porque a Bíblia diz que não há nada que o homem possa fazer para se achegar diante do trono de Deus e ser aceito. Não existem obras humanas que possam nos tornar dignos da presença do Senhor e da salvação que pela graça Ele nos oferece através da fé em Cristo Jesus. Havia arrogância, havia soberba, havia vaidade e orgulho no coração de Caim. Ele bateu no peito e disse: Deus terá que me aceitar. E Deus o rejeitou, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E se alegra com aqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Eu imagino Abel pegando aquele cordeiro e com dor no coração o levando e o imolando, pois a palavra do Senhor disse que o salário do pecado é a morte. Ele sabia que aquele animal, aquele cordeiro, iria morrer no seu lugar, e através do sangue daquele animal, ele teria acesso à presença de Deus. Aquilo seria agradável a Deus. E a Bíblia diz que Deus se alegrou da oferta e do sacrifício de Abel, porque ele não quis se justificar perante Deus pelos seus méritos, pela obra da sua mão, pelo seu esforço. Ele entendeu que ele era um miserável pecador, que só tinha acesso à presença de Deus através do Cordeiro, e aquilo Deus fez para que hoje nós, a igreja do Senhor Jesus, tenhamos o entendimento de que nós só podemos ter acesso à presença de Deus através do sangue do Cordeiro, que há 2000 anos morreu na cruz do Calvário em nosso favor. Através dos séculos, os homens têm criado religiões e doutrinas. Os fariseus criaram mais de 600 normas de conduta, visando fazer o homem se tornar digno da presença de Deus. E isso só afastou o homem de Deus. Jesus disse que eles não entravam na porta do reino de Deus e a fechavam para os pequeninos que desejavam entrar. Porque o homem não pode ser salvo, ser aceito pelo Senhor, por cumprir ritos de uma religião, de uma doutrina criada pela mente humana.
Nós só somos aceitos pelo Senhor, porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus cobre os nossos pecados e as nossas vergonhas. E quando o Senhor Deus nos vê, Ele não nos vê pelos nossos méritos, mas Ele nos vê através do sangue do Seu Filho. Então Ele nos vê tão santos e perfeitos quanto o Senhor Jesus. E desta forma nós somos aceitos diante do trono do Deus Todo-Poderoso, não pelas obras, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Os Gálatas aceitaram a salvação como um presente de Deus através da fé, mas aos poucos Satanás infiltrou falsos cristãos que começaram a distorcer a verdadeira doutrina e começaram a ensinar de que o homem precisava guardar a lei e cumprir os ritos estipulados pelos homens, assim como acontece nos nossos dias. Se você não subir no altar de gravata, você não pode pregar. Se você cortar o cabelo, você não é santo. Se você passar um batom na boca, você não é santo. Aonde que está escrito que isso é santidade na palavra de Deus? Isso não nos torna aceitos pelo Senhor. Isso não nos torna santos. O que nos torna aceitos na presença do Senhor é o sangue do Senhor Jesus. Jesus disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Hoje homens criam religiões e doutrinas e estipulam ao povo: você só chega aos céus se cumprir os meus ensinos e as minhas doutrinas, você tem que fazer isso, isso e isso, e eles tomam um grande julgo religioso sobre si e os lançam sobre as costas do povo. Eles não entram na porta do reino de Deus e a fecham para aqueles pequeninos que desejam entrar. O que o Senhor Jesus quer é um caráter transformado. O que o Senhor Jesus quer é que nós venhamos aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Pouco importa se você vai cortar o teu cabelo. Pouco importa se você vai usar uma calça ou uma saia. A Bíblia diz que aquele que crê que deve fazer algo em nome do Senhor, que faça, mas que não condene aquele que não faz, mas que cada um haja pela fé, segundo aquilo que tem aprendido da parte do Senhor. E hoje, pessoas que se dizem de Deus estão colocando um grande julgo sobre o povo. Estão condenando os seus irmãos porque não seguem as suas doutrinas nascidas na mente do homem. Eu lembro que 2 homens subiram ao monte para orar. Um fariseu religioso e um publicano, um pecador. E o fariseu batia no peito e dizia consigo mesmo: graças eu te dou, ó Deus, porque eu não sou como este publicano pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que vem à minha mão. Ao passo que o fariseu não ousava sequer levantar a cabeça aos céus, mas batia no peito e dizia consigo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus disse que o publicano saiu dali justificado. Alcançou graça e misericórdia de Deus. Tem pessoas que nos julgam e nos condenam, dizendo que não temos doutrinas, dizemos que somos porta larga, mas a nossa porta é o Senhor Jesus, é o sangue vertido na cruz. Não existem leis e normas humanas que tragam salvação, mas só o sangue do Senhor Jesus. É o que nos ensina a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra do que os ensinos do homem, seja ele quem for. Fariseus hipócritas, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro são cheios de podridão.
cheios de mentira, de adultério, de vaidade, têm orgulho porque pensam que são santos e melhores do que os demais. E Deus resiste aos soberbos. Vaidade religiosa, orgulho santo, Deus despreza essas coisas. Eu lembro quando os servos de João Batista, que pregava no deserto, vieram a ele e disseram: Senhor, os discípulos de Jesus estão batizando mais do que nós. Ele está sendo mais exaltado do que a ti. E João diz: importa que ele cresça e eu diminua. Que o Senhor Jesus seja exaltado, que o Senhor Jesus seja glorificado, porque somente através dele nós temos acesso à presença de Deus e pela sua graça somos salvos. Você pode ir para uma igreja que te proíbe de olhar TV. A Bíblia diz: eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. O Espírito Santo está sobre a tua vida. Você não precisa de ninguém para te dizer o que você tem que vestir, o que você tem que olhar. Mas o Espírito Santo vai te dar sabedoria. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo e você vai saber se portar de uma forma digna de um servo e serva de Deus. Não se deixe prender pelo engano do inimigo. Paulo disse aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, vocês começaram no Espírito, vocês estavam na graça. Gálatas capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tem igreja que ensina que você é cheio da presença de Deus, que você é santo e que você recebe o direito de ser abençoado e herdar os céus, porque você segue o rito que eles inventaram. E você acaba se tornando um religioso. E você esquece que o mais importante é você amar a Deus e ao teu próximo e ter um caráter transformado. Você coloca em último plano aquilo que Deus prioriza e passa a seguir os ensinos do homem. E Paulo diz: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Tem pessoas que pensam estar servindo a Deus e estão servindo a religião e aos homens. A Bíblia diz: se Cristo nos libertou, então sejamos nós livres. Livres de todo o jugo religioso. O Senhor Jesus não morreu na cruz para que nós nos tornássemos um povo religioso, estivéssemos debaixo de um jugo. O Senhor Jesus disse: lança sobre mim o teu fardo e toma sobre ti o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas em muitas religiões o fardo é tão pesado que é difícil suportar e as pessoas acabam desviando. E aqueles que deveriam ser a mão de Deus a levantar são o dedo do inimigo a condenar. Tem igreja que tem fofoca santa. Pastor, o senhor me perdoe, mas eu passei na frente do cabeleireiro e eu vi a irmã fulana cortando as pontas do cabelo. Aí vem a coitada da irmã no culto, o pastor chama no escritório: irmã, o Espírito Santo me revelou, tu não tem algo para me falar? Tu cortou a ponta do cabelo, misericórdia. Tá de doutrina. 3 meses na disciplina sem participar da ceia. Primeiro que a Santa Ceia é do Senhor, não é do homem, não é da igreja e de pastor algum. É algo entre o homem e Deus.
Nenhum homem tem o direito de apontar o dedo e dizer: você não vai participar ou você vai participar, mas cada um haja segundo a consciência. Se o Espírito Santo dá graça para o arrependimento e o Senhor Jesus verteu seu sangue para dar o perdão, quem é o homem para dizer que tem tanto tempo para ser perdoado? Então, meus irmãos, nós temos doutrina. A nossa doutrina é a palavra de Deus. Nós ensinamos aquilo que nós temos aprendido e recebido do Senhor. Nós não queremos levantar aqui um povo religioso, cheio de orgulho santo e de vaidade. Nós queremos aqui um povo transformado, homens e mulheres, verdadeiros adoradores, com um coração quebrantado e contrito, que quando se cheguem à presença do Senhor, estejam com a consciência de que não são nada, de que não têm mérito algum, mas que pela graça e pelo sangue de Jesus são aceitos e salvos. A salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Não há nada que você possa fazer para se chegar diante do Senhor e dizer: o Senhor tem que me receber porque eu fiz isso. Eu fui da igreja tal, eu guardei a doutrina dos líderes, eu fiz tudo o que eles me mandaram. O Senhor vai fechar a porta na cara de muita gente. Jesus disse: este povo me honra e me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me seguem, obedecendo doutrinas que são preceito de homem. Jesus não quer colocar julgo sobre você. Jesus quer que você entenda o que Abel entendeu. O Cordeiro é suficiente para que você seja aceito diante do trono do Todo-Poderoso. O diabo pode estar lá apontando o dedo, trazendo à tona os seus pecados e mostrando ao Senhor que você errou. Mas naquele momento, o sangue do Senhor Jesus entra em ação e te cobre. A Bíblia diz em Apocalipse 22, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque receberão o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Então você é um bem-aventurado, porque você tem tido este entendimento que vem de Deus, não de homens, de que você pode ser falho e pecador, de que você pode não ter mérito para se chegar diante do trono do Senhor, mas pela graça você é salvo. Eu vejo pessoas que oram e dizem: Senhor, se eu ainda tenho mérito na tua presença, faça tal coisa. E quem disse que alguém, por mais santo ou nome que tenha, tem algum mérito? Nós não temos mérito algum. Senhor, se eu tenho mérito, faça tal coisa. Porque tem nome diante dos homens. Importa que ele cresça e eu diminua. Quanto mais o nome do homem cresce, menos o Senhor é glorificado. Por isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele, somente Ele é digno de ser exaltado e adorado. Eu tenho entendimento de que eu não tenho mérito algum. Eu já fiz oração dizendo: Senhor, se eu fosse o Senhor eu nem me ouviria, porque eu sou falho e pecador. Mas eu te dou graça porque eu sei que sou aceito na tua presença através do sangue de Jesus. Então não olha para os meus méritos, mas olha para o sangue vertido na cruz e me aceita, e me renova, e me fortalece. E o Senhor ouve e responde e traz o renovo como chuva serôdia. Por isso, se o diabo estiver te acusando, dizendo que você não tem doutrina, dizendo que você não merece, porque você não segue os ritos de alguma determinada religião, de fariseu, lembre disso: o sangue de Jesus é suficiente para que você entre nos céus. Será um grande e terrível dia, um dia de surpresas, onde muitos vão chegar de peito estufado e vão ser expulsos.
Mas aqueles que são pequenos, humildes, que reconhecem a santidade, a grandiosidade do Senhor e a sua dependência dele, esses serão salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não está dizendo através do seguir a doutrina da igreja tal, que diz que você não pode cortar cabelo, não pode colocar um brinquinho, não pode passar um batom, não pode botar calça, tem que sentar homem de um lado, mulher de outro. Quem faz isso, faz para a glória de Deus, amém. Mas não critique, porque Deus não dá o direito do homem criticar a sua noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. É o Senhor quem nos justifica. Então o diabo não pode nos apontar. A Bíblia diz: quem intentará acusações contra os eleitos do Senhor, se foi Cristo quem morreu ou antes ressuscitou e está à destra de Deus e intercede por nós? Por isso, se alguém apontar o dedo para você, disser que você não tem doutrina, que a tua igreja não tem doutrina, saiba, você estará olhando para um fariseu, para um sepulcro caiado, porque nós não somos nada. Nós somos miseráveis pecadores. Se me disserem que eu não tenho doutrina e que sou um pecador, eu vou concordar. Eu sou um miserável pecador, mas eu sou aceito pela graça de Deus em Cristo Jesus, porque o sangue vertido na cruz está sobre mim e pelas suas pisaduras eu fui salvo. Deus, Ele proveu o cordeiro quando o homem estava nu. Não foi o homem que proveu, mas a mão de Deus proveu o meio de salvação para nós. Não há o que o homem possa fazer. Pelos séculos o homem tem tentado. Tem pessoas ricas e milionárias que fazem doações, fazem obras de caridade. Mas isso, se não através do sangue de Jesus, é vão. É filosofia humana. Não produz salvação. Só podemos chegar na presença de Deus através da porta. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que passar por mim encontrará pastagens verdejantes e será salvo. Jesus é o único caminho. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Louvado e glorificado é o nome do nosso Deus. Aquele que proveu o Cordeiro, aquele que proveu salvação, quando tudo estava perdido, a sua mão nos trouxe salvação. Oh, glórias a Deus. Graças a Deus. Vamos ter um momento de oração e vamos refletir. Quando o inimigo te desanimar, dizer que você não merece servir a Deus, que você não merece ser levantado pelo Senhor, que você não merece participar da Santa Ceia, porque você é um pecador. Saiba, você é um pecador justificado pelo sangue de Jesus. Pela graça você é salvo. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Ora lamaia, canta lama, xurianda lamanai. Oh, toda glória e toda honra a ti, meu Pai. Bendito e glorificado é o teu santo nome, Pai. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua santa presença. Ó Deus, temos vivido dias difíceis, aonde há muito joio misturado ao trigo, aonde tem se levantado muitos falsos profetas, e com uma capa de santidade, ó Deus,
e estão colocando um grande jugo sobre o teu povo. E muitos não têm conseguido prosseguir e estão se desviando e ficando pelo caminho. Mas nós temos recebido o entendimento da tua palavra que liberta, da tua palavra que levanta e fortalece. Então, ó Pai, através do sangue do teu Filho, temos acesso à tua presença. Não é pelo nosso mérito ou pelas nossas obras. Senhor, nós sabemos que pelas nossas obras nem mereceríamos estar aqui. Não mereceríamos ser ouvidos pelo Senhor, porque erramos, e como erramos, meu Pai, nós pedimos, olha para o sangue vertido na cruz. Oh, Senhor, e tem misericórdia da nossa vida. Oh, abre os céus e envia o teu Espírito, envia, Pai, a tua presença e nos fortalece, nos renova na força do teu poder e nos ensina a andar nos teus caminhos. Oh, glorifique ao Senhor, igreja, exalte aquele que vive e reina para sempre. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor. Importa que nós diminuamos, não queremos orgulho santo, não queremos vaidade. Limpa o nosso coração, a nossa mente de toda religiosidade, de todo título, de todo cargo, de toda posição, de tudo aquilo que é humano e terreno. Mas nos importa adorar a ti e agradar a ti do que aquilo que é valoroso aos olhos dos homens, Pai. Oh, de que adianta, Senhor, sermos exaltados aos olhos do homem, sermos considerados santos aos olhos dos homens, se somos desprezados pelo Senhor, que rejeita os soberbos. Então, meu Pai, vem com a tua graça, vem, meu Pai, com a tua misericórdia e enche esta pessoa, enche este vaso, receba a presença do Senhor, receba renovo, receba a alegria da salvação. Pela fé temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus. Receba a fé, receba renovo, receba a alegria do Senhor, através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é a doutrina humana, não é a religiosidade, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que tem conduzido a tua vida neste lugar. É Ele que tem falado e te ensinado a andar nos caminhos de vida eterna. Então descanse no Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque embora pequeninos e fracos, o teu amor tem nos alcançado, a tua graça tem nos alcançado, a tua misericórdia tem nos alcançado, e por isso estamos aqui, Senhor, por isso podemos te adorar, por isso podemos declarar que o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos sustentado. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias, glórias e glórias ao único Salvador, aleluia, Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia, aquele que morreu por nós na cruz, aleluia, sem mesmo nos conhecer, aleluia, sem mesmo, aleluia, nos julgar, aleluia, mas Ele morreu por amor a nós, aleluia, e hoje se encontra nesse lugar, aleluia. Oh, xerecanda lá, baixurianda lá. Oh, decanda lá, mani, oh, decanda lá, macho, que manai, oh, decanda lá, manase, decanda lá, manai, oh, decanda lá, baixurianda lá, manai, oh, decanda lá, todo, oh, decanda lá, manai, oh, decanda lá, todo, decanda lá, manai, oh, decanda lá, baixurianda lá, manai, oh, decanda lá, meu Deus amado, meu Deus, hoje cai, manai.